nos debates esportivos por telefone o advogado especialista em direito desportivo, o Dr. Paulo Henrique Pinheiro. Ele é do IGOD, Instituto Goiano de Direito Desportivo, e também presta serviços para o Atlético Clube Goianiense. Dr. Paulo Henrique, prazer falar com o senhor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Wendel Pasquetto, prazer todo meu, bom dia a todos os integrantes da mesa e a todos os ouvintes. Precisamos de um especialista para nos socorrer aqui. Dr. Paulo, vamos aos fatos. 45 do segundo tempo, bola na área da Aparecidense, o zagueiro Renan Fonseca cabeceia, o goleiro Pedro Henrique dá rebote, o atacante Hugo Cabral, em impedimento, faz o gol. O auxiliar número 1 corre para o meio, não dá nada. O Samuel Oliveira Costa, do Ceará. O árbitro Léo Simão Holanda, também do Ceará, confirma o gol. Só que a partida não é reiniciada e começa o tumulto. E vai daqui, vai dali, um empurra daqui, outro empurra dali, um xinga daqui, outro xinga dali, é dedo na cara e tudo mais. E aí depois de alguns minutos, a arbitragem volta atrás e não dá o gol. A Ponte Preta reclama de interferência externa e a Aparecidense comemora a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. O que pode acontecer, Dr. Paulo Henrique Pinheiro? Bom, de início, nós temos que trazer um fato que realmente foi lamentável, mais uma situação da arbitragem que macula o resultado do jogo, né? Gera toda essa discussão inicial. Mas o primeiro documento que nós temos que ter acesso é a súmula da partida. E lá o árbitro relata o seguinte, que paralisou a partida por 16 minutos para que a mesma conversasse entre a equipe de arbitragem e tomasse a decisão sobre o lance. Então, o árbitro coloca que paralisou durante todo esse período e foi reunir com o seu quarteto ali de arbitragem para melhor tomar a decisão. Então, a princípio, pelo que o árbitro colocou na súmula, e ela tem presunção de veracidade, de acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, essa foi uma decisão tomada pela equipe de arbitragem, que é uma decisão soberana e que deve prevalecer, de acordo com a própria regra 5 do futebol e o protocolo da International Board. Então, a princípio, a Aparecidense, ela tem uma documentação legal, cabível, para poder levar essa discussão, caso a Ponte Preta queira levar isso para o STJD, porque o documento oficial da partida diz que foi uma decisão da equipe de arbitragem que resolveu voltar atrás em relação à marcação do gol. E ali no documento, a súmula é o documento oficial, é claro que ele não daria a entender e não escreveria, doutor Paulo Henrique Pinheiro, que voltou atrás na marcação. E por isso ele utiliza os termos: após o lance, me reuni com a equipe de arbitragem para ver qual decisão seria tomada. Isso pode ter algum valor, alguma influência em determinado resultado? E colado a isso, quando ele fala equipe de arbitragem, a equipe de arbitragem ela é composta pelo árbitro principal, pelos dois assistentes, pelo quarto árbitro. E o delegado do jogo também, no caso? O delegado do jogo, que parece ser uma peça importante nesse quebra-cabeça, ele faz parte dessa equipe de arbitragem, doutor Paulo Henrique? As perguntas são extremamente oportunas. Não, apenas o quarteto de arbitragem, ou seja, o árbitro principal, os dois assistentes e o quarto árbitro. O artigo 9º do Regulamento Geral de Competições da CBF traz as competências do delegado da partida, dentre as quais não se inclui a de auxiliar a arbitragem sobre a aplicação das regras do jogo. Então, o que a Ponte Preta pode vir a fazer, que eu acredito que seja esse grande questionamento? Ela tem um prazo de 2 dias a partir da apresentação da súmula da partida, que foi logo após o jogo, ou seja, tem até amanhã para apresentar, se for o caso, se assim eles entenderem, um pedido de impugnação da partida, com base no artigo 84 do CBJD, onde eles têm que demonstrar de forma inequívoca, de forma cabal, e não meramente por indícios, por achar que uma outra pessoa interferiu nisso, para poder vir a ter uma possibilidade de desconstituir os fatos que estão relatados na súmula. O procedimento cabível seria esse, na esfera da
da Justiça Desportiva e vai demandar uma produção de prova, que vai ser bem uma dilação probatória, que pode ser por depoimento das partes, prova testemunhal, dentre outras. Agora, na esfera da Justiça Desportiva, é importante nós trazermos que o principal documento, ela é a súmula da partida. Então, a ponte, ela tem que ter documentos ou prova testemunhal, no caso, vídeos, fazer uma contratação de alguma empresa especializada ou ouvir as pessoas que ali participaram para tentar desconstituir o que está relatado na súmula da partida. Dr. Paulo Henrique Pinheiro, um grande abraço, bom dia. É claro que a gente viu ali a participação do Adalberto Greco, naquele tumulto ele aparece nas imagens, mas a mera aparição dele, a presença dele no campo, pode constituir essa prova cabal para que a Ponte Preta possa fazer essa desconstituição dos fatos? Um abraço, Zé Carlos Lopes, uma satisfação toda falar contigo também. Com certeza não. Apenas ele ter adentrado ao campo de jogo, tentando ali apartar toda aquela situação, com toda certeza não é prova cabal para poder desconstituir o que tem na súmula. É evidente que a Ponte vai ter que demonstrar isso para poder retirar o que está ali constante. Apenas ele ter entrado, suposição, de tal fato que alguém falou, igual nós já tivemos em outras partidas do futebol brasileiro, como foi a final do Campeonato Paulista, como já teve Flamengo e Fluminense também, é apenas indícios de achar que uma pessoa disse tal fato vindo de uma transmissão não oficial, né, que não faz parte ali do árbitro de vídeo, ela a princípio pode ficar tranquilo que não vai desconstituir a veracidade ali do que está relatado na súmula da partida. Dr. Paulo Henrique Pinheiro, conhecendo o histórico do STJD e tendo inclusive essa decisão no ano passado, que foi contrária ao pedido do Palmeiras de impugnação do jogo final contra o Corinthians, quando ele alegou que teve interferência externa na marcação ou na não marcação de uma penalidade. O senhor acredita que os riscos que a Aparecidense corre são mínimos para dizer que ela não corre risco algum de ter tomado essa classificação na Copa do Brasil? E aí me permita fazer também um paralelo, e isso vai se lembrar, o senhor está no mundo do futebol, daquela situação entre Corinthians e Palmeiras na final do Campeonato Paulista, né? Isso. Naquela decisão do Campeonato Paulista, nós temos que relembrar que ainda o Palmeiras contratou uma empresa especializada para fazer toda a investigação daqueles fatos. Gastou um valor, acredito que considerável, e também fez um procedimento, a princípio, que a Justiça Desportiva entendeu que não era o cabível naquele momento, que pediram a instauração de inquérito. Posteriormente converteram também para impugnação de partida, mas teve uma questão também processual antes de entrar no mérito dessa questão. Mas eu acredito, pela experiência de já trabalhar nas questões da justiça esportiva há vários anos e conhecendo também os auditores do pleno do STJD, porque a competência originária seria do pleno do STJD para apurar eventual situação de impugnação de partido, eu acredito que o risco da Aparecidense é mínimo. Dr. Paulo Henrique Pinheiro, advogado, membro do Instituto Goiano de Direito Desportivo, advogado do Atlético também conosco aqui. Dr. Paulo, muito obrigado, viu, pelas explicações, bom ouvi-lo. Eu que agradeço, fico sempre à disposição de vocês para tudo que for necessário. Um abraço e um bom dia, um ótimo programa. Ótimo dia para o senhor também. Paulo Henrique Pinheiro é advogado, dando o parecer técnico sobre tudo o que aconteceu ontem no estádio Aníbal Batista de Toledo.